Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o vereador Ivani de Mello para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 84ª sessão ordinária, em 1º de setembro de 2009. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Estepan Nercesian, primeiro vice-presidente, Patrícia Amorim, segundo secretário, e Ivanir de Mello, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Chiquinho Brazão, Alexandre Cerruti, Jorge Braz, Paulo Pinheiro, Estepan Nercesian, João Cabral, Clarissa Garotinho, S. Ferraz, Raimon, Dr. Jorge Manaia, Ivanir de Mello, Nereide Pedregal, Roberto Monteiro, Marcelo Piuí, Adilson Pires, Tio Carlos, Dr. Eduardo Moura, Luiz Carlos Ramos, Eliomar Coelho, Professor Washington, João Mendes de Jesus e Dr. Gilberto, 22. Assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Chiquinho Brazão, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 18h45. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada, não tendo quem queira fazer uso da mesma. A presidência suspende a sessão até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado à segunda parte do grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 351/2009, de autoria dos senhores vereadores Carlos Caiado e Leonel Brizola Neto, que requer à mesa diretora na forma regimental a constituição de uma comissão especial, a ser composta por 5 membros, para, até o término da presente sessão legislativa, analisar as implicações de uma possível privatização da empresa municipal de iluminação Rio Luz em todos os seus aspectos. Senhores vereadores que concordam, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá, que requer à mesa diretora na forma regimental a audiência da Comissão de Justiça e Redação para reexame da redação legislativa referente ao artigo 2º do Projeto de Lei 124 de 2009. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 347, de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, que requer, na forma regimental, que seja concedido conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Antônio Carlos Salomão, presidente administrativo do Grêmio Recreativo Escola de Samba Renascer de Jacarepaguá. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, segue a ordem do dia. Projeto de lei
Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1913/2008, de autoria do senhor vereador Jorge Filipe, que regulamenta a titularização de terras dos habitantes do Parque Natural Municipal do Mendanha e das outras providências. Com a palavra pela ordem, o novo vereador Adilson Pires. Alô? Senhor presidente, gostaria de solicitar o adiamento por 5 sessões do projeto. A presidente submete ao plenário o adiamento da discussão em 5 sessões. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Eu chamei o Flávio, procurador, pedi para ele, porque nos inibe de fazer isso. Mas vamos ver, eu vejo com uma simpatia. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 1736, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que torna não edificante o terreno por sobre a estação do metrô Siqueira Campos, em Copacabana, 5ª região administrativa, e da outras providências. Para encaminhar, o nobre vereador Carlos Caiado. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, na verdade, é a milésima vez que eu estou encaminhando esse projeto para poder pedir a colaboração, a reflexão de cada vereador dessa Casa Legislativa para impedir o que o governo Sérgio Cabral está querendo implementar na cidade do Rio de Janeiro, a especulação imobiliária. Esse projeto eu apresentei em maio de 2008, porque já estava suspeitando, já estava no ar que o governo estadual queria vender essa área para a construção, a possibilidade da construção de empreendimentos imobiliários. E naquele momento eu vivenciei a ansiedade, a angústia de cada morador, das associações de moradores da Zona Sul, que muito preocupados com essa questão da venda desse terreno, pelo fato de a área de Copacabana ser uma área já bastante adensada, e melhor, de ter equipamentos de grande importância para aquela região e, sem dúvida alguma, para a cidade do Rio de Janeiro, já que Copacabana é a referência de turismo a nível Brasil e não só Rio de Janeiro, e ali naquele local nós temos um batalhão de polícia militar, que é o maior batalhão que a cidade tem, porque comporta também o batalhão de turismo da cidade do Rio de Janeiro, onde foi investido 10 milhões de reais para a construção daquele batalhão, e temos também outro equipamento, está aqui o doutor Carlos Eduardo ao meu lado, vereador da área da saúde, presidente da comissão, que conhece muito bem aquele posto de saúde, um posto de saúde que custou 6 milhões de reais, 6 milhões de reais a ser construído, e também tinha a intenção do governo estadual de construir a delegacia do idoso naquela área. Então, uma área de extrema importância. E quando a gente fala de especulação imobiliária, porque o governo municipal encaminhou para a Câmara o projeto das áreas remanescentes do metrô, incluiu essa área. E nós, vereadores, enfim, eu fui autor, junto com a vereadora Clarissa Garotinho, vereador Messina, vereador Eider Dantas, aqui presente também, fomos autores para poder retirar esse terreno, porque a gente acusa como especulação imobiliária. É só a gente fazer a conta, não precisa ser profissional em economia. Se 10 milhões num batalhão e 6 milhões dão 16 milhões de reais, e o valor de mercado, que foi falado, e não foi colocado no papel como pedido e solicitado pelos vereadores, e até mesmo por mim, quando o secretário Pedro Paulo esteve aqui presente, o valor de mercado do terreno é em torno de 15 milhões de reais. Aonde que está o argumento que a venda desse terreno vai ser colocado na obra da construção do metrô, ligando a Zona Sul à Barra? Inclusive, eu votei e lutei muito para a aprovação da venda desses terrenos, mas lutei muito também com a ajuda de alguns vereadores que esse terreno fosse preservado.
porque, volto a repetir, especulação imobiliária sim, 16 milhões com 2 equipamentos de altíssima importância para aquela região, para a cidade, vão ser colocados aonde? E mais, especulação imobiliária, porque nós demos a possibilidade de mudar o PEU do bairro Peixoto de 5 andares para 7 andares naquela região. Então, senhores vereadores, eu solicito a reflexão de cada um de vocês que possa preservar aquele batalhão de polícia militar, que não é um batalhão simples e comum a todos, e o posto de saúde. Que a gente vote favorável a esse projeto e defenda a realidade, o que o governo estadual não vem apresentando em benefício da sociedade. Então, senhor presidente, eu queria depois, o vereador doutor Carlos Eduardo, não sei se está aqui presente, pudesse até fazer uso da palavra, ele, como da área da saúde, para falar da importância daquele posto de saúde. E também, não sei se está aqui, o vereador Alfredo Sirquis, que pudesse falar, já que ele preside a Comissão de Segurança, Comissão Especial de Segurança, aqui da Câmara de Vereadores, que pudesse falar um pouco da importância daquele batalhão. E está aqui também conosco a coautora da emenda que nós, infelizmente, fomos derrubados pelo governo, aqui na Câmara de Vereadores, que tirava esse terreno da votação do projeto de lei da venda dos terrenos, colocando os terrenos edificáveis. A vereadora Lucinha foi uma grande batalhadora também, infelizmente fomos derrotados, mas ela está conosco nesse projeto também, defendendo a permanência do batalhão da Polícia Militar e a permanência do posto de saúde. Então, senhor presidente, muito obrigado aí pelo uso do encaminhamento. Para encaminhar, a nobre vereadora Lucinha. Senhor presidente, nobre vereador Jorge Felipe, vereador companheiro Carlos Caiado, demais vereadores aqui na casa, nós tivemos a oportunidade, numa votação de um projeto do Executivo, que foi encaminhado a esta casa, quando foi apresentado pelo Executivo uma série de imóveis, vários imóveis, que pertenciam ao metrô e que o Estado, através do governo do Estado, tinha interesse em vender essas áreas. E eu me recordo que, naquele momento, houve aqui nessa casa uma discussão muito profunda em relação àquelas áreas. Uma questão ficou muito clara, não só por um conjunto de vereadores aqui da casa, como também da população da região de Copacabana. Eu até achei interessante que eu recebi um e-mail da Associação de Moradores de Copacabana. Logo eu, que só defendo a população da Zona Oeste, da cidade do Rio de Janeiro, que sou uma vereadora que atuo na cidade como um todo, mas me dedico prioritariamente às questões que dizem respeito à Zona Oeste. E a população de Copacabana também coloca essa questão com muita clareza. Se nós somos vereadores dessa cidade, nós temos que votar matérias que sejam de interesse da cidade do Rio de Janeiro, da população que habita essa cidade. E nós não poderíamos aceitar de forma nenhuma o que aconteceu, que foi o rolo compressor, né? Houve um rolo compressor aqui na casa e que, em determinado momento, uma dessas áreas, que era do Estado, que era oriunda do metrô, também foi colocada à disposição para venda. E essa área que eu me refiro é a área onde está o batalhão da Polícia Militar e o posto de saúde da comunidade de Copacabana. Eu me recordo que no encaminhamento que eu fiz naquela votação, eu perguntei aos vereadores que estavam aqui no plenário quem é que era contra o posto de saúde de Copacabana, quem é que era contra o batalhão da Polícia Militar em Copacabana. E ninguém se levantou para dizer que era contra, porque todo mundo sabe da importância, da necessidade de se ter um batalhão da Polícia Militar num bairro como o bairro de Copacabana, como também a questão do posto de saúde. A importância de ter um posto de saúde numa região como aquela de Copacabana para dar garantias à população, um atendimento básico na área da saúde. Então, naquele momento, houve um enfrentamento e nós perdemos apenas por um voto. Aquela emenda foi destacada, foi a emenda, se não me falha a memória, a emenda 16, de número 16. Nós perdemos por um voto. Hoje nós estamos tendo a oportunidade, nesse momento, nessa tarde de hoje, de votarmos o projeto do vereador Carlos Caiado, que torna notificante essa área de Copacabana, essa área onde está localizado o posto de saúde e está localizado o batalhão da Polícia Militar. Por mais que queiram dizer que o batalhão da Polícia Militar
e o posto de saúde foram reflexões que surgiram por parte do governo do Estado e colocaram esses terrenos à venda, eu faço aqui uma indagação aos vereadores, principalmente os vereadores que eu já conheço já de alguma caminhada. Será que nós aqui na Câmara vamos perder a última oportunidade de retirar desses imóveis que o Estado pretende vender, que são imóveis oriundos do metrô? Vamos perder essa oportunidade de tirarmos essa área de Copacabana, a área do posto de saúde, aonde já tem o posto de saúde, aonde já tem o batalhão da Polícia Militar. Eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade. Temos que votar o projeto do vereador Carlos Caiado, que é um projeto que vai dar oportunidade da população de Copacabana. Mais uma vez, eu sou vereadora da cidade do Rio de Janeiro, mas a minha definição sobre defesa da cidade é principalmente da Zona Oeste. E eu fico assustada de ver vereadores daqui nessa casa votarem contra projetos que vêm de interesse da sociedade civil. Então, mais uma vez, eu peço uma reflexão aos nobres vereadores e vamos votar o projeto do vereador Carlos Caiado para não deixar demolir o posto de saúde e não também deixar colocar abaixo o batalhão da Polícia Militar, porque a população daquela região precisa do posto de saúde. E eu estou vendo aqui, tem o vereador Carlos Eduardo, vereador Paulo Pinheiro e demais vereadores aqui nessa casa que são médicos. Que se perguntar a eles da importância de um posto de saúde, eles vão saber dizer da importância do posto de saúde para a população daquela região. Então, mais uma vez, ratificando o compromisso com a população da área de Copacabana e com os vereadores que estão aqui presentes. Vamos votar esse projeto do vereador Carlos Caiado, que vai dar oportunidade de dar continuidade ao batalhão que já existe lá e ao posto de saúde. Muito obrigado. Para encaminhar pelo PPS, o vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente, senhores vereadores, na mesma linha dos que me antecederam, esse projeto do vereador Caiado é muito importante. E quem conhece a história ali aquele posto de saúde foi uma luta de anos. Ele foi retirado daquele local para a construção do metrô, foi instalado um posto de saúde na praça Cerzedelo Correia, se eu não me engano, durante anos, um posto de madeira. Os cupins começaram a comer o posto de madeira todo, quase que o posto caiu na espera da construção. Os profissionais de saúde trabalharam na discussão da engenharia daquele posto. O posto se acoplou completamente ao batalhão, que é da maior importância para a área, e acho que ninguém vai ganhar, absolutamente ninguém vai ganhar, da população, é claro, com a derrubada, com a saída daquele posto dali, ou com o batalhão sendo retirado. Eu acho que a proposta é absolutamente correta e gostaria de encaminhar exatamente, não é porque é contra o governo, é um fato absolutamente claro que não há razão de tirar dali aquela unidade de saúde, uma unidade básica importante, nem a unidade militar. Por isso, acho que o melhor caminho hoje é a Prefeitura e o governo do Estado entenderem que aquilo ali não é, da mesma maneira que discutimos aqui a questão do terreno do Camelódromo da Tijuca, são dois locais onde a Prefeitura está absolutamente equivocada em tentar fazer daquilo ali outro lugar que não o que funciona aqui agora. Por isso, nós encaminhamos pelo PPS a favor do projeto do vereador Caiado. A presença registra a presença no plenário do nobre deputado estadual Pedro Fernandes. Honrado com a presença de Vossa Excelência. Para encaminhar a votação pelo PV, o nobre vereador Francisco Quis. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, na verdade, temos a felicidade de poder rediscutir uma situação sobre a qual passou de forma avassaladora o rolo compressor que se montou nessa casa quando da votação da história dos terrenos do metrô. Qualquer pessoa que conheça aquela área em específico, o entorno da estação Siqueira Campos, consegue vislumbrar perfeitamente que ali não cabe uma exploração econômica, ali não cabe a construção de um ou mais prédios. Existe ali um quartel da Polícia Militar, que já mudou 2 vezes nos últimos 20 anos. Teríamos que fazer com que ele mudasse uma 3ª vez.
Existe um posto de saúde, como muito bem lembrou o nobre vereador Paulo Pinheiro, foi objeto de ampla mobilização por parte da comunidade daquela região. E se nós olharmos para aquilo, vemos que a apropriação que a cidade faz daquilo lá é de um espaço público. Eu não consigo muito bem nem imaginar direito como é que se pode querer construir um prédio naquele local. Seria totalmente inadequado do ponto de vista urbanístico. Além do que, existe naquele mesmo local a incidência da APA do bairro Peixoto. Então, temos ali já limitações de natureza urbanística e ambiental, e existe o bom senso. Qualquer pessoa, repito, que passe por ali, terá imensa dificuldade de entender qual seria o sentido, do ponto de vista do interesse da cidade, nós permitirmos a edificação daquela área. Então, eu acho que aquela área, de fato, deve ser mantida como um espaço público, deve ser mantido o quartel da Polícia Militar e o posto de saúde, pronto. Eu acho que nem todos os terrenos do metrô, de fato, podem ter aproveitamento econômico, e esse é um dos que não deve ter. Muito obrigado. Em votação. Senhores vereadores forem favoráveis, votarão sim. Os que forem contrário, não. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores: Aloysio Freitas, Aspásia Camargo, Bencardino, Carlos Bolsonaro, Clarissa Garotinho, Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Fernando Moraes, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Elton Babu, Fausto Alves, Ivani de Melo, João Cabral, Jorge Pereira, Leonel Brizola Neto, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Patrícia Morim, Professor Washington, Raymond, Rosa Fernandes, Tio Carlos e Vera Lins. Fala, meu comandante. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 12 senhores vereadores, não 7 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. O projeto voltará em votação. Antes de passar a matéria seguinte, a presidência registra a presença do senhor presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, vereador Vicente Rocha. Honrado com a presença de Vossa Excelência. Pela ordem, nobre vereador Chiquinho Brazão. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os nobres colegas vereadores. Boa tarde, seja bem-vindo a essa casa. Boa tarde a todos os funcionários. Presidente, inclusive, votei com a esquerda. Acabei de votar aqui, eu votei sim. Votei contrário à posição do governo. Votei, infelizmente, no momento,
contrário da votação do senhor presidente, que voto sempre, sou seu seguidor, entendeu? E li ontem, no Diário Oficial aqui da Câmara, que na quinta-feira eu subi para atender algumas pessoas e houve uma explanação aqui. Eu diria que a carapuça não serve, mas como sou do governo, e o que li ontem, não se enquadra com o PMDB. Nobre colega, vereador Stepani Cician, que muito admiro, e alguns outros vereadores, sobre a base governista, sobre os insatisfeitos. Eu estou muito bem satisfeito com o governo. Não há, no meu momento, nenhuma insatisfação. Pelo contrário, a esquerda hoje é mais governo do que o próprio governo aqui dentro. Porque a esquerda está toda no governo contemplado com secretarias. Então, se tem alguém que está brigando por carguinhos e tudo mais, é a própria esquerda. Eu não preciso. Eu tenho o que eu tinha que ter do governo e estou satisfeito. Eu só fico insatisfeito porque o governo aqui tem um primeiro suplente, chama-se Admiro Pimentel, o vereador que muito admiro, que deveria estar nessa casa. Mas não está nessa casa, porque a esquerda hoje é mais governo do que o governo. A esquerda recebe com a mão e vota contrário ao governo com a outra. O que será? Que ligação é essa? Vende um espetáculo para as pessoas lá fora. A gente sabe que as emendas são derrubadas, e a esquerda sabe disso. Então, eu gostaria que, quando se dirigisse ao pessoal do governo, com mais respeito. Porque quando nós procurarmos as falhas das correções estão nos governistas, não no governo. Porque eu, como vereador do governo, eu sou governo, mas eu também identifico os erros. Então, é muito fácil estar atendendo o governo e, aqui no momento, votar contrário ao governo. E eu sei quem são os vereadores contemplados, mesmo da esquerda. E sei os vereadores que não são contemplados mesmo da esquerda, como vereador dessa casa. E tenho a certeza que sei diferenciar. Agora, infelizmente, eu acredito que a fala do nobre colega vereador serviu sim para muitos. Essa casa é composta de 51 vereadores. E na quinta-feira havia, com dificuldade, 26, talvez 27 vereadores. Isso é terrível, mas há dias que a gente não pode descer. Inclusive, na quinta-feira não havia nenhuma reunião e não faço boicote. Nós tínhamos uma reunião na quarta-feira, onde acabou que atrasou, mas no consenso de todos, e pelo bem da cidade. Porque eu costumo dizer o seguinte, eu sou vereador de resultados. E resultados é o que a gente vai comer amanhã. Então, eu sou vereador de atender a população. Eu sou vereador de resultados da população. Eu não sou vereador, realmente, de trabalhar contrário a isso. Então, eu tenho um enorme respeito aos vereadores da esquerda. Pela ordem. Eu gostaria que, todas as vezes que tivesse problema nessa casa, não fosse dado a esse grupo da direita, esse grupo que atende ao prefeito, esse grupo que atende a cidade do Rio de Janeiro. Eu sou vereador da cidade do Rio de Janeiro, hoje estou no PMDB, que é governo, e atendo, sim, tudo que for para o benefício da cidade. Muitas das vezes voto contrariado, mas voto pela cidade, porque sei que e entendo que o executivo está certo. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, Pela ordem, nobre vereador Alfredo Serguis. eu gostaria de pedir o adiamento da votação da matéria que sucede por 10 sessões. A presidência anuncia a tramitação ordinária em primeira discussão e votação do projeto de lei número 37/2009, de autoria do senhor vereador Alfredo Serguis, que regula a distribuição e comercialização de bebidas alcoólicas e não alcoólicas em embalagens plásticas, PET, no município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Por solicitação do autor, a presidência submete ao plenário o adiamento da votação desta matéria por 10 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação, projeto de lei número 71/2009, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá, que dispõe sobre a impressão de fotos de crianças e adolescentes desaparecidos em sacolas de mercado e supermercado existentes no município. Em votação, o projeto.
Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 72, de 2009, de autoria do senhor vereador Bencardino, que dispõe sobre a proibição de cobrança antecipada em bares, restaurantes e similares. A matéria está em votação e exige maioria absoluta. Os senhores vereadores que... Vai caminhar, presidente. Os senhores vereadores que forem favoráveis para encaminhar a votação, o nobre vereador Carlos Bolsonaro. Autor solicita o adiamento da matéria por uma sessão. Por uma? Proposto o adiamento da votação da presente matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 796/2002, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do item 1, do inciso 3, do artigo 3º, da Lei 691, de 24 de dezembro de 1984, e da outras providências. A matéria está em votação. Exige o quórum de maioria absoluta. Os senhores vereadores que forem favoráveis, votarão sim. Os que forem contrário, não. Em votação. Verinha. Como voto, senhores vereadores, Adilson Pires, Alfredo Sirquins, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Bencardino, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Doutor Carlos Eduardo, Doutor Eduardo Moura, Doutor Fernando Moraes, Doutor Gilberto, Doutor Jairinho, Doutor Jorge Manaia, Eider Dantas, Fausto Alves, João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lucinha, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, Paulo Pinheiro, professor Washington, Raymond, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Tio Carlos e Vera Lins. A presença vai encerrar a votação. Votaram sim 17 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador, não há quórum para deliberar sobre a matéria que voltará em votação. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em quinta sessão, em votação. Projeto de resolução número 9, de 2009, de autoria do senhor vereador Fausto Alves, que cria a medalha Bezerra de Menezes, no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A matéria exige o quórum de maioria absoluta. Os senhores vereadores que forem favoráveis para encaminhar a votação, o novo vereador Jorge Braz. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu já me posicionei anteriormente aqui contra esse projeto e não por uma questão religiosa, absolutamente. O senhor Bezerra de Menezes foi uma pessoa de fato capaz, não simplesmente uma pessoa religiosa. Eu sou contra qualquer tipo de criação de nova medalha na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu já vi que tem outras criações, eu acabei de ver
nos projetos que estão incluídos, vereador Eliomar Coelho, senhor presidente, já a criação de uma outra nova medalha, que eu não me lembro agora, já sem ser essa, já tem a criação de uma outra, ligada a alguma coisa, eu não me lembro direito. Eu sei que eu sou contra qualquer criação de nova medalha na Câmara, porque daqui a pouco temos medalha para tudo, para todas as religiões, todos os times de futebol, temos medalhas para todos os setores que alguém venha defender aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, eu quero deixar que eu sou claramente contra, eu encaminho contra, né, esta e qualquer outro tipo de medalha, venha de quem vier, né, que se cria aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Até porque desmerece as que já existem. Daqui a pouco vira uma bagunça, tem mais de 10, de 15 medalhas. Então, por isso, eu encaminho pelo PTdoB a votação contra e faço questão de frisar isso. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar pelo PMDB, nobre vereador Chiquinho Brazão. Boa tarde, presidente, nobre colegas vereadores. Eu encaminho que seja favorável a medalha nobre colega vereador Fausto Alves. Eu acho que seria uma honra muito grande para mim e gostaria que meus pares pudessem nos seguir e nós pudéssemos aprovar essa medalha. Será um prazer. Obrigado. Projeto sem votação. Para encaminhar. Apesar de ser favorável, eu queria adiamento por uma sessão, senhor presidente. A presidente submete ao plenário a proposta do vereador Elton Babu de adiamento da votação dessa matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em primeira discussão em quinta sessão. Projeto de resolução número 15, de autoria do senhor vereador Rogério Bittar, que regulamenta e dispõe sobre a consolidação das leis municipais e da outras providências. Existe maioria absoluta. Se os vereadores forem favoráveis, votarão sim. Os contrários, não. Em votação. Você daqui a pouco vai querer a sessão agora? Não, proposto atualmente. O Pan-Americano acabou? Como voto, senhores vereadores, Adilson Pires, Alfredo Sirquis, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Bencardino, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, a presidência registra a presença da secretária e vereadora, nossa sempre vereadora, Cristiane Brasil. Honrado com a presença de Vossa Excelência, Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Fernando Moraes, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Elton Babu, Fausto Alves, João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, Paulo Pinheiro, professor Washington, Raymond. A presença registra que hoje é aniversário do nobre vereador Raymond. Desejo a Sua Excelência todas as alegrias e felicidades desse mundo. Rosa Fernandes, tio Carlos e Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 18 vereadores, não nenhum senhor vereador. Não há quórum para deliberar, considerando que essa é a terceira vez que isso ocorre,
A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.